Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Enes Soccer, um vídeo especial de Copa do Mundo, como sempre no seu final de semana. E a gente vai falar sobre Ronaldo, né? Uma das maiores audiências desse canal. Vamos falar sobre o fenômeno novamente, agora obviamente com olhar específico para a Copa de 98, obviamente vendo os melhores momentos, entendendo mais do Ronaldo, mas principalmente o olhar a partir das experiências de 98 e das experiências de Copa do Mundo de maneira geral do fenômeno. Gostou do tema? Por favor, curtida, compartilhamento, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, isso ajuda a gente a manter essa comunicação entre a gente, porque você é notificado sempre que chegar um vídeo novo aqui do Enes Soccer. E para além disso, também deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você acha, qual a tua opinião. Pô, Iago, não concordei com você, concordei pra caramba. Deixa aqui também, sem o menor problema. O importante é a gente poder dialogar sobre futebol, sobre esse esporte que a gente ama aqui no Enes Soccer. Esse é um espaço livre para a gente poder trocar uma ideia sobre futebol. Combinado? Então a gente vai para a vinheta e na volta, meus amigos e minhas amigas, Ronaldo Fenômeno aqui no Enes Soccer. De volta, pessoal, agora já na tela para vocês, com Fenômenos Podcast, né? A gente vai falar sobre o Ronaldo e a experiência de 98, começando esse vídeo ouvindo o Fenômeno falar sobre 98 na visão dele. A gente viu ontem o Bebeto, o Denilson falarem, você já deve ter visto o Edmundo falar, outros jogadores falarem sobre essa experiência na TV, internet e outros meios de comunicação. Mas agora vamos ouvir um pouco do Ronaldo falando sobre essa experiência. O que aconteceu em 98? 98 foi um... É uma dúvida que, assim, acho que Eu acho que tem tudo que... É um assunto bem atual hoje em dia também, sobre a pressão, né? Essa pressão que acaba caindo sobre os atletas, quanto pode ser suportado ou não. A única coisa que a gente pode imaginar que tenha sido foi a pressão, realmente, porque... Para você ali, você chegou na final, Brasil e França. Aí, de repente, se apagou, o que... Eu saio para almoçar, como todos os dias, no refeitório, a gente almoça e voltamos para o quarto, eu dividi o quarto com o Roberto Carlos. E aí eu vou, corto meu cabelo, como sempre fazia, raspava a máquina zero e deito. E quando eu deito já... Bom, para mim eu tinha dormido, né? Aí o Roberto começou a sair gritando, e eu desacordado, tendo uma convulsão. Caramba! Uma convulsão, são contrações muito fortes. Você nunca tinha tido? Nunca tinha tido nada, não sou epilético, nunca tinha tido histórico de nenhuma convulsão. E eu atribuo aquilo realmente ao estresse psicológico que a gente foi submetido, né, através de chegar a uma final de Copa do Mundo com 20 anos de idade. E não é porque eu acho que assim, eu acho que tem países que chegarem em final de Copa do Mundo, mas o Brasil, ele é, né, o Brasil... Porque o futebol no Brasil, ele é... Ele é tudo. As pessoas se agarram no futebol como uma única fonte de alegria. Na Copa do Mundo, o futebol é tudo. É tudo. E para nós brasileiros só serve ganhar. O segundo, o primeiro dos perdedores, enfim. Mas eu tive essa convulsão. Pouco depois, o médico falou comigo, quer dizer, o Leonardo me chamou para dar um passeio no bosque. Eu não estava entendendo que dar um passeio no bosque, eu quero descansar. Eu acordei muito dolorido. Parece que durou 3 minutos a convulsão. E o Léo me chamou para dar um passeio no parque. Eu fui passear com ele e ele me falou: cara, você teve uma convulsão, durou aproximadamente 3 minutos. Você não vai poder jogar a final, porque não sabemos o risco que tem você jogar isso sem saber o que você teve. Eu falei: não seja por isso, Léo, desculpa, eu tenho que sair. Saí correndo, fui procurar alguém, o diretor, o médico, falei: eu já fiquei sabendo o que eu tive, tudo bem, vamos
comigo Me alguém testa. no hospital, fazer todos os exames que eu preciso para ter certeza que não corro risco. E eu quero jogar essa final, eu vou jogar essa final. Tinha quanto tempo pro jogo? Faltavam mais 5 horas pro jogo. Mais 5 horas pro jogo, correria, vai para lá, e uns exames demorados, eletrocefalograma, eletrocardiograma, ressonância magnética, um scanner. Já tinha muitos aparelhos em Paris naquela época e eu testei tudo. E não apareceu nada, é como se eu não tivesse tido nada, né? Eu notava ainda um pouco de cansaço no corpo, mas eu estava bem, nada ia me tirar daquele jogo, a não ser que tivesse algo que me colocasse ali, em risco, né? Minha saúde. Mas se nós concluímos que não tivemos não encontramos nada que indicasse que tinha risco de jogar aquele jogo, aí eu saí da clínica, fui direto para o estádio. Cheguei no estádio já com esse exame na mão, o médico também. Fui direto pro meu armário, já tirando a roupa e botando a minha roupa. O Zagallo se aproximou: Zagallo, eu tô bem, meus exames estão aqui, não tenho risco nenhum, eu vou jogar. Eu quero jogar. Já tinha saído a escalação com o Edmundo no meu lugar, o que não tem nada a ver entre eu e o Edmundo, mas, bom, eu já era o melhor jogador do mundo, tinha aquela responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu também não queria ser visto como um covarde, né? Chegar ali na final da Copa e... Sumiu. Porra, não vai jogar. Teve uma convulsão, pipocou, porque era o que todo mundo ia falar. E aí o resultado foi desastroso, a gente jogou mal, muito provavelmente, quase com toda certeza, influenciei completamente todos os jogadores, meus colegas ficaram realmente seguro, né? Assustados com aquela situação bom, foi horrível, mas foi basicamente isso, uma convulsão. Mas que bom que o futebol ele está sempre de novas oportunidades, né? Vale a pena ressaltar alguns pontos que o Ronaldo falou aqui que eu acho que são importantes para a gente entender. A primeira questão que é importante entender é justamente essa pressão exagerada que a gente faz sobre esses jogadores, né? No caso, o Ronaldo ali era um moleque, né? Tinha acabado de ser tetracampeão do mundo, em 94, ele era o jogador mais jovem a ir para a Copa do Mundo em 94, e a gente ainda gera uma pressão a ponto do cara ter uma convulsão, muito provavelmente por estresse psicológico, tá? Então, assim, esse é o exagero que às vezes a gente coloca na cabeça dos jogadores para ganhar uma Copa do Mundo, tá? Iago, isso quer dizer que não devemos fazer assim, tudo é errado? Eu não sei, tá? O que a gente pode observar são pontos e pontos. Em muitos casos, as coisas caminharam bem nessa mesma pressão. Então, exagerado ou não exagerado, excessivo ou não excessivo, as coisas caminharam bem em alguns momentos. Em outros, não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente que não tem receita de bolo. É isso. Como não tem uma receita de bolo, o mais ideal a ser feito, o mais correto a ser feito, é ajustar a cada ambiente, a cada contexto e parar com uma certa ideia de que tudo tem uma receita. Ou seja, se eu colocava uma pressão em 1970, agora tem que colocar a mesma pressão, porque em 70 aconteceu, agora aconteceu. Se tocava pagode no fundo do busão de 2002, agora em 22 tem que fazer isso. Não tem receita, saca? Então, assim, como não tem receita, cada seleção tem uma história única, acontece esse tipo de coisa. E a gente vai passar agora para um vídeo do futebol nacional, vendo também os melhores momentos de Ronaldo Fenômeno, né? Sempre bom fazer isso, ainda mais nesse canal. Sempre bom a gente dar uma olhada nos melhores momentos do Fenômeno em campo. Joga demais, cara. Assim, isso a gente tá falando no começo de carreira dele, tá? Menino Ronaldo. Então, assim, joga demais, cara. Aí já no PSV, Eindhoven. E é aquilo que a gente falava, né? Ele é um finalizador fantástico, driblava muito bem, conduzia muito bem, ou seja, a relação dele com a bola era espetacular. Era um jogador sempre de características de avanço
na faixa central, no corredor central do campo, em direção ao gol especificamente. Então você vê aí a capacidade desse jogador de definição e principalmente uma certa tranquilidade frente ao goleiro ali, porque como ele mesmo já colocou e tem no outro vídeo aqui do canal, que era a questão de quando ele saía cara a cara, o goleiro teria que tomar uma decisão, esperava o goleiro tomar a decisão e tomava dele na sequência. Então é um jogador muito calmo, né? Muito calmo até para a idade que tinha, né? A gente está falando aí de 18, 19 anos aí, no PSV Eindhoven, no Cruzeiro, depois Barcelona. Nossa Senhora. E a gente está olhando para um cenário onde é um jogador fantástico, fabuloso mesmo, e que de fato foi dessa geração pós-Romário, né? O melhor jogador da seleção brasileira e o melhor jogador do mundo brasileiro, né? Então foi um fenômeno de fato, e pena que teve as lesões que teve, porque em tese atrapalhou muito a carreira dele, né? Atrapalhou muito a carreira dele. Era para ter números muito maiores do que a gente vê hoje em dia, né? Nessas listas de estatística, não que isso vai fazer alguma diferença para ele ou para a história do futebol, mas era um jogador que de fato era para ter números muito maiores do que tem hoje em dia, né? Então nesse cenário é sempre muito importante a gente entender especificamente, meu pai, mano, como que a gente poderia ver esse cara sem as lesões e como a história do futebol brasileiro passou durante alguns anos pelo pé dele, seja ali 98, né? Quando ele está falando de Copa do Mundo especificamente neste episódio, seja em 2002 como um grande protagonista da Copa do Mundo, né? 8 gols, artilheiro da Copa, ou até mesmo em 2006, né? Depois o Brasil ainda volta, né? Na outra derrota em 2006 para a França, né? De Zidane, o Brasil ainda conta com o Ronaldo como artilheiro do Brasil, e também, na época, como o artilheiro de todas as Copas do Mundo, o Ronaldo Fenômeno, né? Então, é sempre muito bom ver o Ronaldo jogando, né? Sempre muito bom ver o Ronaldo atuando, e a gente vai para um último vídeo do Ronaldo atuando, que são os gols dele na Copa do Mundo. Afinal de contas, falamos de Copa do Mundo neste canal, né? Então, nada mais justo do que caminhar para os gols dele na Copa do Mundo primeiro. Desse vídeo, né, dele contra o Japão. Jogava demais. Ronaldo, os gols ali. Brasil e Marrocos, 98. Ronaldo faz 1-0 para o Brasil. Brasil já em 98 como grande favorito da Copa do Mundo. Ainda em 98, Brasil e Chile. Brasil também favorito. Ronaldo jogando bem nesse começo de Mundial. Nessa mesma partida, o Denilson faz jogada, passa para o Ronaldo, e Ronaldo bate na saída do goleiro. Brasil vence o Chile 4-1, né, e avança de fase na Copa do Mundo, né, 2 gols do Ronaldo. A gente já viu esse gol ontem. A Holanda, Brasil faz 1-0 com o Ronaldo, depois sofre o empate, né, mas por enquanto Brasil 1-0 até esse momento. Depois ele vai fazer o gol de pênalti também. Tá, aí o gol de pênalti não é computado no tempo normal. Já em 2002, o primeiro gol da Copa do Mundo do Brasil, Ronaldo fazendo 1-0, né? E depois o segundo gol, aí já contra a China. O Brasil venceu bem esse jogo, também contra a China. Brasil e Costa Rica, ainda na fase de grupos de 2002. Ronaldo vai fazer mais um gol, né? Esse jogo o Brasil passeou, né, com um time misto contra a equipe da Costa Rica. Ainda nesse jogo, a bola sobra e o Ronaldo faz mais um, né? Então esse jogo o Brasil passa tranquilo pela Costa Rica, já havia passado pela China, só a Turquia que havia sido um pouco mais complicado. Já contra a Bélgica, mais um gol. Então o Brasil passa também pela Bélgica 2-0, um gol do Ronaldo e um gol do Rivaldo. O Brasil passa tranquilo não, né? Foi um jogo apertado contra a Bélgica.
E o gol de biquinho na semifinal, né? Ronaldo não marca contra a Inglaterra, né? Inglaterra quem marca o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Contra a Turquia o Ronaldo marca. E aí a final da Copa do Mundo, né? Chute do Rivaldo na sobra o Ronaldo faz. Primeiro gol da final, né? Na falha do Oliver Kahn. E o segundo gol dessa final também é do fenômeno. Corta-luz do Rivaldo e gol do Ronaldo, né? Então o Ronaldo faz mais um gol. Até então o Ronaldo artilheiro dessa Copa do Mundo, 8 gols, né? O Rivaldo ficou como vice-artilheiro com 6. Já na de 2006, raro gol de cabeça do Ronaldo contra o Japão, né? Então o Ronaldo faz 1-0. E mais à frente o Ronaldo vai fazer mais um gol também nesse jogo, o 14º dele, esse chute de fora da área, né? O primeiro que a gente mostrou lá no vídeo. O Brasil vence esse jogo tranquilo contra o Japão. O Japão, se não me engano, foi mandado pelo Zico na época. E passa a enfrentar a Gana, que é o último gol do Ronaldo na Copa do Mundo, né? O 15º gol dele, dribla o goleiro e faz o gol. Esse é o 15º gol dele em Copa do Mundo, né? Depois ele passa a ser superado naquele fatídico 7-1 pelo Klose, né? Ele é superado pelo Klose como o maior artilheiro de Copas do Mundo, né? Somado a todas as edições, e fica obviamente o nome marcado para a história, independente do Klose ou não. Ele é um grande jogador, um gênio da bola, um fenômeno de fato, porque é fantástico. É um jogador acima da média, excepcional, e fica aqui também, né, a superação, né? Sair de uma Copa do Mundo onde algo que ele não conseguiria controlar gera uma pressão para uma seleção. Essa pressão interfere no resultado, não sei se a ponto de impedir a derrota ou não, mas interfere obviamente no comportamento de todo mundo e acarreta numa superação, numa história de superação em 2002. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem a gente fecha, né? Última final da seleção brasileira contra, né? O último foi o Pentacampeonato 2002, a última final ali em Copas do Mundo, né? Enfrentamos a Alemanha na final, 2-0. Então a gente vai fazer essa contagem dessa história dessa Copa do Mundo, da última que falta, e a gente espera que nas outras semanas que vão suceder essa, o Brasil esteja disputando uma possível final, uma possível oitava final de Copa do Mundo e, quiçá, um hexacampeonato também. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e valeu!